Esse canal é basicamente instruir aos nossos clientes todos os serviços que a gente presta, né? E qual é a melhor forma de você receber esses serviços, né? E tudo que envolve esse serviço. E eu queria começar hoje, especificamente, com um assunto extremamente importante, que normalmente é a primeira pergunta que eu faço para um cliente quando ele precisa de criar um canal, seja de podcast, seja um canal de vídeo, de instrução, seja um curso online, todo o material que você cria, né? Você cria baseado numa marca. E esse é o primeiro assunto, depois de me introduzir ao assunto com o cliente, né, ao serviço. Meu primeiro tópico você tem a sua marca registrada? E para isso eu convidei aqui o Eduardo Moraes, que além de um excelente profissional, um grande profissional, é um grande amigo também, um irmão, que faz todas as minhas marcas, né? E eu encho o saco direto sobre as marcas e tudo que está acontecendo, né? E para a gente trazer exatamente esse assunto para que os nossos clientes, tanto da Rocket, né, quanto da Marcas e Patentes VIX, né, possam ter um pouco mais de informação a respeito da marca, né? O que é. Quando eu comecei a perguntar sobre isso, quando a gente começou a conversar sobre isso, tudo que... o espanto, né, de tantas informações que precisavam ser adquiridas, tantos cuidados que eram necessários ser adquiridos, e eu comecei a me preocupar mais com isso. Eu preocupo também E eu preocupo também a respeito desse assunto. E a respeito desse assunto, me preocupa também os meus clientes, né? Então, Eduardo Moraes, apresente-se para o nosso público. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou Eduardo Moraes, consultor de marcas e patentes, da Marcas e Patentes VIX. Já atuo há bastante tempo nisso. Até antes de montar mesmo essa empresa, já fazia registro de marca no INPI, né? Meu primeiro registro foi mais de 20 anos atrás. E hoje eu presto essa consultoria para os clientes que têm a necessidade de conhecer sobre o processo de marca. A importância de registrar a marca, que nós vamos comentar aqui ao longo do bate-papo. Eu queria começar exatamente a respeito disso. Qual que é a importância, em termos gerais, do registro da marca? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Vamos lá. Bom, a importância de registrar a marca tem diversas respostas, mas uma principal é você ser dono daquele nome que você se comunica no mercado. Ou de um produto que você comercializa, um vestuário ou um alimento, ou do serviço que você presta. Então, você vai se comunicar no mercado como? Como Rocket Filmes. Então, você precisa ter exclusividade na sua área de negócio, na sua área de atuação para esse nome. Isso é a importância do registro de marca. Potencialmente, se você não obtiver o registro, você não vai ter exclusividade. E vai abrir a oportunidade para ter que trocar de nome futuramente. Nós vamos comentar num exemplo futuro de troca de nome e fazer um investimento de criação caro de marca nova e tal. Então, o importante de você ter o registro é a proteção e a exclusividade daquele nome que remete você no mercado, que lembra você no mercado, sobre um produto ou um serviço. Mais de uma vez eu já vi notícias, né, de empresas que tiveram que trocar o nome depois de um investimento grande em marketing do nome e tudo mais. E hoje é engraçado, né, que antes eu não dava muito valor a isso, fazia, qualquer coisa eu troco o nome, né? Qualquer coisa eu troco o nome. Mas depois que você investe, né, você investe na criação da logomarca, você vai criar a sua logomarca, você vai criar os seus uniformes, camiseta, você vai publicar, vai criar o seu Instagram. E hoje o Instagram é um baita de um meio de comunicação. Você investe nesse nome e, de repente, você tem que trocar. Hoje, a Rocket, eu tenho minhas preocupações se eu não tivesse registrado e eu tivesse que trocar. Porque eu já tenho muita coisa envolvida nisso, né? E eu vou dar alguns exemplos de... sem falar nomes, mas de clientes meus que tiveram problemas com relação a isso também. E foi um baita trabalho, né? Trabalho, gasto. Perda de trabalho, inclusive, né? Perda de tempo e de então, investimento.
Mas aí, voltando um pouquinho no nome da empresa, né, que é marcas e patentes, uma outra coisa que muita gente tem dúvida, e eu também tinha dúvidas a respeito, hoje eu não tenho mais, mas eu queria que você dissesse, qual que é a diferença de marca e patente? Tá certo. Né? Porque muita gente fala, o meu nome é patenteado. Está certo? Isso. Ou a minha marca é registrada? Ou eu quero patentear minha marca. Quando um cliente me liga perguntando isso, né? Eu quero patentear minha marca, ele está se expressando ali, não está 100% errado. Mas, na legislação, patente é uma invenção. Marca é seu nome comercial ou de produto, nome empresarial ou de serviço. Então, quando você inventou algo diferente, você vai fazer uma patente daquela invenção para poder comercializar de forma protegida e levar para a indústria e assim por diante. Então, se você criou um microfone novo e ele é uma novidade, um modelo diferente do que um microfone que já existe, é uma patente de invenção. Ou a patente está mais para o produto e a marca está mais para o nome do produto. Isso, bem associado. A marca é o nome que você vai dar para aquele produto, que pode ter sido inventado ou não. Ele pode ser um alimento ou um vestuário. Sim. Mas se ele foi uma invenção, você primeiro vai proteger como uma patente. E reexplicando uma situação. Patente de invenção, você criou uma coisa nova. Patente de melhoria, você melhorou um produto já existente. Eu fui falar do microfone e falei patente de invenção, mas é patente de melhoria. Então, você criou uma nova forma do microfone articulado e que ele vai pegar 180 graus, 360 graus, ou que ele vai ser colorido, alfa, beta. Aquilo é uma invenção em um produto que já... Perdão, tem uma patente de invenção de um produto. Você fez uma melhoria em um produto. A patente que você vai defender é a patente de melhoria. Se você não está infringindo o produto principal. Você criou algo novo que vai entregar um resultado novo para um produto que já existe. Eu posso fazer isso. É uma eu posso patente criar, de melhoria. A patente é de outro, o produto é de outro, mas eu fiz uma melhoria naquele produto, eu posso registrar. Que você vai fazer um melhoria. desenho técnico novo. Então, até um ventilador. Você criou um ventilador que entra água em 4 pontos e eles... faz a melhor circulação e diminui mais a temperatura. Você fez uma melhoria num ventilador que já existe. Só que você vai ter que fazer o desenho técnico e criação de tudo isso para que não seja plágio de um ventilador só com uma gotinha de água entrando. Você vai criar um sistema novo ali de ventilação. Então, é uma patente de melhoria. Entendi. Para a ventilação. Dando um exemplo. Agora, a patente é a invenção. Agora, a marca é a proteção daquele nome que você vai chamar aquilo que foi inventado um dia ou criado. Sim. Porque um produto de alimento, ele foi criado, né? A gente vai comentar sobre isso. Tem uma dúvida comum. Mais para frente eu vou colocar sobre patentear. O que pode ser patenteado, né? Sim. Mas o que pode ser registrado como marca... Quase tudo. Existem pequenos limites do que você não pode solicitar registro. E a gente coloca em exemplos mais para frente de quando as marcas são reprovadas, alguns motivos e tal. Alguns porque não são permitidos pela legislação ou se ela é uma réplica na parte de outra marca já existente. Entendi. Então, marca é nome. Patente é invenção. Não é tão errado falar patentear a marca, porque você está ali no mesmo ambiente de proteção, que é o INPI, regido pela legislação de proteção de marca. Entendi. Então voltando aqui para a marca, então, e voltando para o negócio da Rocket principal, né? E o assunto principal desse bate-papo, que é o registro de marca para canal de YouTube, o canal de TV, o canal, ou um podcast, né? Um streaming e tudo mais. Então, quais são os pontos relevantes para esse registro, né? Existe alguma diferença entre registrar para um podcast ou registrar para um outro canal ou um programa de TV? Quais são as diferenças, né? Quais são os pontos importantes a serem considerados nesse para ponto. A proteção para quem atua nesse ramo de streaming nas redes sociais, né? Isso. Ok. Então, a importância de você ter o seu registro de marca é proteger, por exemplo, o nome de um canal que você está criando e que esse canal vai começar a ser divulgado e vai criar
recall no mercado e que você vai se comunicar por ele. Se você não tem o registro, você abre a possibilidade de perder esse canal. Eu, mais para frente, comento como denunciar, por exemplo, potencialmente pessoas que infringem o seu direito autoral ou o seu direito de marca que você já tem. Mas o canal do YouTube, do TikTok, de um Instagram, que você está se comunicando ali para vender um serviço ou, às vezes, um produto, você precisa ter a proteção dele via registro de marca. E, além disso, vai depender um pouquinho de o que você está chamando de canal e o que você vai fazer. Você vai ser apenas um divulgador de marca e produto? Então, é só uma classe do INPI. Uma outra coisa que eu queria Quer abordar ver com mais pra você, frente? eu queria que você explicasse, antes, fazendo um parênteses aí, explicasse o que é classe. Isso também ficou, eu fiquei com dúvida, bastante dúvida no começo, e você mais de uma vez já me explicou essa questão das classes, né? Então eu Sim. queria só abrir um parênteses para você explicar Ela precede. o que seria o canal. Vou explicar sim. Desculpa. É uma dúvida, inclusive, que eu respondo várias vezes por dia por ligação de cliente, né? A hora que eu vou explicar para ele o investimento que ele vai fazer, que está associado ao número de classes. Então, o que são classes no INPI? Para você que está vendo esse vídeo. Classe são os tipos de marca. Quando você está colocando um pedido de marca no INPI, ele vai estar protegendo numa área de atuação de serviço ou em um produto. Então, eu vou pegar um como exemplo, fora o vestuário, para depois entrar em podcast, por exemplo, e streaming. Mas quando você está protegendo o vestuário, por exemplo, você precisa ter a classe de produto, que é a classe número 25, dando um exemplo, entre as 45 classes, e a classe de serviço para a loja, que é comércio por qualquer meio, que é a classe 35, para você comercializar vestuário. Você pode ter uma loja multimarca e você não precisa personalizar o vestuário. Ok, você vai ter uma classe só. Agora, você vai ter uma loja de roupa e você vai comercializar o vestuário, você precisa ter duas. Uma classe é para ser loja, produto, e a outra classe... Vai na marca do produto. Isso é classe daqui, isso é uma classe de produto, ok? A loja online ou física é uma classe só, é loja de serviço. Quando você comercializa qualquer tipo de produto, ele é um loja. serviço, é loja. Quando você personaliza um produto para vender ou na sua loja ou em qualquer outra loja, como uma distribuidora ou como um fabricante, você precisa ter a marca do produto protegida, para que ninguém crie um outro produto com aquele logotipo, ou com aquele desenho, ou com aquela marca. Sim, com aquele nome. Então, né? classes. INPI, a gente falou sobre vestuário. Só que daí cai que o INPI tem 45 classes. Então, pneu é uma classe, chocolate é outra, cachaça é outra, na linha de produto. Serviços. Curso é uma classe, advogado é uma classe separada, músico é uma classe, só que algumas classes vendem o mesmo tipo de serviço. Por exemplo, a classe 36, ela é uma classe que ela divide entre serviços financeiros e serviços imobiliários. O INPI divide essas 45 classes em uma classificação internacional, que é atualizada periodicamente. Então, essa mesma classe 36 convive com diversos serviços que são correlacionados, coligados, no mundo inteiro. A classificação ela é igual. A classe 36 ela é igual aqui, igual nos Estados Unidos, igual na Ásia, igual na Europa. E quando você vai fazer a solicitação da proteção do seu negócio, o dever de um consultor é te orientar qual é a melhor classe. Para que não ocorra de você solicitar para uma loja de vestuário só na 35 e amanhã aparecer uma outra empresa que, às vezes, sem maldade, ela nem plagiou, ela teve a mesma criatividade que você de nome, foi lá e registrou na classe 25 de produto aquele nome que você tem de loja. Vocês dois vão conviver, mas ela não pode ter uma loja com seu nome e você não pode mais personalizar um produto com aquele nome. É aí que viria a minha pergunta. Então, a classe, a marca que eu registro, ele está registrado para qualquer atividade dentro daquela classe que eu fiz o registro. Então, se você disse, tem 45 classes hoje. Tipo. Se eu fiz para uma, quer dizer que outro pode vir e fazer para qualquer outra das 44 sobrando. Não. Né? Não? Não. Existe a especificação da classe. Cada classe, são 45 no total, cada uma possui
entre 100 a 500 especificações. A classe 35 tem 520 especificações. O que é isso? Tipos de comércio. A classe 35 ela é comércio de vestuário. Aí ela também é comércio de alimentos. Ela também é farmácia. Ela também é supermercado. Ela também é padaria. Ela também é comércio de pneu. Ela também é comércio de itens veterinários de farmácia. Mas quer dizer que... Aí, dentro da mesma classe, eu posso ter o mesmo nome. Eu vou falar uma palavra genérica, né? Eu tenho uma marca chamada Continental para vestuário. O nome aqui é genérico, tá? Inventado agora. Dentro da classe 35 e eu protegi na 25 também para produto. Então, a minha roupa se chama Continental, eu personalizo, tenho a classe 25, e eu tenho minha loja, tanto física ou virtual, que é na classe 35, e eu tenho o item da classe 35 especificado, comércio de vestuário. Aí, uma outra empresa que vende pneu, se chama Continental, ela quer ter o comércio de pneu e quer ter o produto pneu. Ela vai lá na classe de pneu, 7, 8, alguma coisa assim, e a classe 35 de comércio. Ela solicita para o INPI. Eu me chamo Continental e quero a classe 35. Na especificação, eu comercializo pneu. O instrutor, o consultor do INPI, que vai lá analisar, ele vai falar, não há colidência do mesmo item. Então, eu posso conceder 35 Continental para quem é do item vestuário e 35 Continental para quem é do item pneu. Então, isso pode acontecer. Ah, tá. Mas, se qualquer item tiver correlacionado, se um terceiro solicitar comércio de chapéu na 35, o INPI vai negar, devido a de vestuário, porque chapéu está dentro da classe 25 de vestuário. Então, ele correlaciona as classes. Então, quem vai comercializar chapéu vai estar muito próximo de vestuário, de roupa. Então, ele não pode existir na classe 35 com o nome Continental para chapéu. Porque quem solicitou vestuário tem uma predisposição para solicitar também chapéu. E está parcialmente protegido. Há exceções e exceções. Há casos que recorrem à manifestação contra indeferimento, que a gente pode falar disso mais para frente. Tá. Então, assim, mas no caso dos meus clientes aqui, por exemplo, que são podcasts... Vamos direcionar para podcast e canais, porque às vezes quando tem um podcast, ele muitas vezes até nem tem tanta influência numa rede social, como o Instagram, alguma coisa assim. Proteger a sua marca está mais associado ao serviço que você presta do que aonde você está se divulgando. Então, vamos para a prática para quem faz podcast. Quem faz podcast fazendo propaganda, por exemplo, ou prestando uma consultoria na área de saúde, tem que proteger o serviço na classe 44. Eu sou... E vou entrar num exemplo aqui para demonstrar. Eu vou falar sobre medicina e criei um canal chamado Medicina Saúde Cast. E eu já tenho alguns registros que eu já fiz para podcast na área de saúde. Muito bacana o projeto, inclusive. Mas vou fazer esse projeto e vou falar sobre saúde. Qual é o serviço que eu estou prestando? Um serviço relacionado à saúde. A classe de saúde qual é? 44. É um serviço médico. Ok? Eu não estou fazendo uma consulta médica, mas eu estou prestando uma consultoria relacionada à saúde. Então, eu tenho que ter uma classe 41, podcast. Uma outra classe, 44 serviços de medicina, se eu estou fazendo um serviço de medicina. A mesma coisa que vem aqui alguém, por exemplo, que aluga o seu espaço para fazer divulgação de moda. Ela entrevista pessoa para moda e ela vai fazer uma divulgação de marketing para essa pessoa. Além só da entrevista podcast naquele momento, ela vai fazer os cortes, vai publicar, apresentar o produto final dos vídeos para serem publicados numa rede social. Esse serviço de marketing é classe 35. Então, ela como podcast, com o canal que ela tem lá no YouTube, ela tem que ter a classe 41. De podcast. Para marketing, que é o serviço que ela presta com este canal, é a classe 35. Ela precisa ter a classe de consultoria em marketing. Tem muito mais outras especificações dentro da classe 35, além de comércio. A 35, uma delas é marketing. Mas aí você... o registro, o pagamento do registro, da taxa, ela é por classe e lá dentro da classe você pode escolher quantas você quer ou é por classe / Essa é outra dúvida diária que eu respondo para todos os clientes. Essa Quando é uma o cliente dúvida... me pergunta...
Como funciona o processo de registro de marca? Eu falo, o primeiro passo de todo é a busca. A gente detalha mais sobre a busca mais para frente para explicar mais detalhes sobre variações. Mas tendo o resultado positivo da busca, o segundo passo é saber as classes. O que eu acabei de comentar agora. Como que funcionam as classes no INPI? Chegou na conclusão das classes, vai saber o valor de investimento. Porque cada classe é uma taxa independente do INPI. É um pedido que vai ser analisado independente no INPI. Eu posso pedir 10 classes, ele pode te 10. liberar 8. Pode. Ele No vai... mesmo processo, eu não preciso reabrir depois, não. Ele só vai falar, ó, só tem 8 aqui liberados para você. 8 pedidos. Você tem 10. Vamos para o exemplo na prática com número, né? Você tem 10 pedidos de marca. Produtos diversos e serviços diversos. Você é uma empresa. E várias empresas possuem isso, tá? Tá. Isso não é muito incomum. Mas vamos trazer para 5, porque eu coloco até um exemplo de uma empresa que é assim, tá? Então você pediu 5 itens no INPI, tá? 5 classes. 5 classes, isso mesmo. Transporte, serviço de comércio de carnes, transporte de carnes, comércio de carnes. Daí eu volto, por exemplo, aqui do podcast. Carnes, embutidos e temperos. São 5 classes diferentes no INPI. Cada uma é uma numeração diferente. Isso é a Frisa, tá? Uma empresa aqui do Espírito Santo grande de carnes. Ela pode ter reprovação em transporte, porque não está muito relacionado ao serviço dela, mas eu vou explicar por que ela pediu 39 de transporte, tá? E ter nas outras 4. O INPI vai fazer essa possibilidade, mas ele vai avaliar todas juntos. Ele não é tão frio ao ponto de falar, vou olhar uma, te aprovo, daqui 3 meses vou olhar outra, te aprovo. Não. Ele faz uma análise conjunta e se ele negar uma, ele vai fazer uma grande explicação do motivo, te dando o direito de recorrer, que é a manifestação contra o indeferimento. A palavra técnica chama indeferimento quando ele nega um pedido de marca, né? Então, trazendo aqui para o podcast, por exemplo, um potencial cliente seu que venha aqui fazer um podcast e ele traz um entrevistado. Na hora que ele está montando o podcast, que ele vai ter o canal no YouTube, ele tem que ter uma classe, a classe de podcast. Não de criação de podcast. A de criação eu explico que é 38 daqui a pouco em outro contexto. A 41 de estou fazendo essa organização aqui, eu tenho um canal no YouTube para podcast. Então, transmissão de podcast. Perdão, falei errado. 41. Criação de podcast. Transmissão que é 38. É outra coisa. É isso daí. E tem que saber essa diferença. E é novo a 38. Um pouco mais novo. O INPI vai atualizando as classes. Eu lembro que você Só tinha que ele avisado. tem que ter uma segunda classe. De qual serviço que ele presta. Ele vai prestar serviço na área de saúde, na área de comércio, na área de marketing, na área de consultoria de beleza. Se ele vai fazer isso, ele tem que ter um pedido na classe 35 de marketing, por exemplo. Se ele vai falar sobre beleza, ele vai dar uma consultoria sobre beleza, ele potencialmente tem que ter um na classe 44. Tem que avaliar um pouquinho para ver até que nível que ele vai entrar no assunto. Mas aí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, imagina que o dono do canal, né? Ele tenha vários entrevistados. E esse Vários. entrevistado vai fazer cada Diversos. entrevistado de um assunto diferente, de medicina Isso daí. à venda. Ele tem que ter o registro daqueles assuntos? Não, né? Não. Você tocou num ponto muito importante, porque eu estava mesmo direcionando um pouco para como se você tivesse que ter do seu entrevistado a classe. Não, me expressei mal. Você vai ter basicamente a sua de criação do podcast, que é 41, e 35 de serviços de marketing. Dando um exemplo, se você vai fazer continuidade do pós-entrevista, que é entrega de itens que ele vai publicar na rede social dele e que você também vai fazer uma propaganda, se você cobra por isso. Estou pensando aqui se eu sou o entrevistador. Agora, o entrevistado vai falar sobre saúde, é ele quem tem que ter a classe. Ah, sim. Eu me expressei errado Muito aqui. provavelmente ele eu já estou tem. entrevistando, eu tenho um canal de divulgação. Eu tenho que falar, eu tenho que ter a proteção do canal 41, classe 41, e do serviço que eu presto. Muitas vezes eu não presto um serviço de marketing, eu só faço mesmo a criação do podcast e entrego para o cliente editar e fazer o que ele quiser. Eu só preciso da classe 41, por exemplo. Tá certo. E você falou uma outra coisa que me trouxe uma outra questão aqui. Vamos supor, isso pode servir para qualquer coisa, qualquer serviço assim, né? Imagina que um entrevistado, médico fulano de tal, ou um consultor de assuntos, sei lá,
empreendedorismo, nome dele, fulano de tal. Ele corre algum risco de ser processado, alguma coisa assim, por ter o nome dele, por exemplo? Ó, Alexandre Bisinotto, consultor de audiovisual, por exemplo. Eu vou, faço uma entrevista com meu nome e, por acaso, tenha um Alexandre Bisinotto com esse nome registrado. Ele pode me processar por causa disso? É uma outra pergunta que ocorre um pouco e às vezes acontece uma questão de eu escutar de alguns clientes. Ah, é o meu nome próprio, minha loja, ninguém vai me processar. Existe uma diferença. Respondendo friamente ao ponto que você colocou, você foi entrevistado e se apresentou como Eduardo de Moraes, Alexandre Bisinotto. Então, ali você ainda não está vendendo nenhum serviço com o seu nome, você É só está meu sendo nome. entrevistado. Sim. Ok? Sim. O doutor tal foi entrevistado no canal tal. E ele fala sobre dor no joelho, sem problema nenhum. Ninguém vai poder acionar ele. Agora, se ele chegar lá, no meio dessa entrevista e falar, mas eu vendo uma pomada maravilhosa para dor no joelho, ou um chá de reumatismo fantástico. Ele acabou de usar o nome dele para comercializar um produto. Usar o nome para comercializar, você é classe 35. Comércio por qualquer meio de qualquer produto. Então, você precisa ter um registro do seu nome empresarial ou comercial, que é o seu nome e sobrenome. Mas aqui tem um problema. Se já existir alguém com o meu nome e meu sobrenome lá no INPI, Pois é. perdeu a chance. Você teve a oportunidade Você tem de ter que criar feito uma antes. outra marca. Vamos falar um exemplo aqui prático de uma Público. empresa público total. Inclusive, qualquer comentário que eu fizer aqui, eu só vou falar nome de marca público. E a marca é Roberto Carlos. Um exemplo. Roberto Carlos é dono de uma incorporadora imobiliária, além de ser cantor, né? E essa incorporadora imobiliária registrou o nome Roberto Carlos, com um procedimento que tem que fazer parte do pedido de marca, que eu vou explicar daqui a pouco. Uma carta especial, para quando é nome próprio. Tá? Mas voltando ao exemplo de uma marca que talvez seria um ponto mais para frente perdida. Ou eu já... Manda ver. Então, Roberto Carlos, não houve maldade nessa situação, tá? E, inclusive, isso foi publicado na Rede Gazeta, em outros meios de comunicação, tá? O Roberto Carlos criou a incorporadora Roberto Carlos, agência imobiliária, construtora, financiadora, empresa no ramo imobiliário, ok? Uma imobiliária muito pequena, de uma pessoa humilde aqui em Vila Velha, chamou Roberto Carlos. Quem era o vendedor da imobiliária? O Roberto Carlos. Uma pessoa civil com um nome registrado dele, pessoal, né, lá no RG, Roberto Carlos. E ele, Registrado, mas não no registrado INPI. no RG. O RG, né? sim. Registro civil. E ele criou uma imobiliária chamada Roberto Carlos. Atendimento local, vendendo, cuidando de assuntos imobiliários. A incorporadora, olha, o que eu vou falar é sério, sem avisar o cantor, né, Roberto Carlos, a pessoa ilustre. A empresa, né? A A empresa em si. empresa CNPJ, Roberto Carlos Incorporações, detentora do registro de marca na classe 36 de imobiliária, acionou juridicamente a imobiliária de Vila Velha para deixar de utilizar o nome Roberto Carlos. Ok? A imobiliária existia já há uns 10 ou 15 anos, algo assim. Ela teve que deixar. Isso virou uma reportagem de jornal, por quê? Porque isso tirou o emprego de uma pessoa que era conhecida como Roberto Carlos lá em Vila Velha. Sim, sim. A imobiliária. Então, ele criou um nome, uma marca, durante anos explorou a empresa, primeiro do Roberto Carlos, a incorporadora, solicitou que ele parasse de utilizar o nome em 30 dias, senão iria pagar multa por uso indevido. Ela foi boazinha, porque ela já poderia entrar com acionamento judicial cobrando o uso indevido da marca retroativo e cobrando royalty, multa por uso indevido e danos morais. Caramba. Da imobiliária que explorava há muitos anos o nome Roberto Carlos, que já estava registrado no INPI na classe imobiliária. Esse é um exemplo, até muito grande, mas é um dos perigos de você não registrar o seu nome próprio, se você se beneficia de uma venda de um produto ou de um serviço. Comercialmente usando o meu nome. Então, você cria o seu canal chamado Alexandre, hipoteticamente, né? Ou eu, Eduardo Moraes, ou você, Alexandre Bisinotto, e começa a fazer divulgação de serviços de marketing lá dentro, e daí, ou de outra área de serviço, e uma outra pessoa que, porventura, sendo ou não da sua família, também se chama Alexandre Bisinotto, ou até ela se chama Alexandre Souza
de Marco Bisinotto. E ela registra só Alexandre Bisinotto, com uma carta especial que eu explico ela daqui a pouquinho como é que funciona. Dentro do NPI. Na classe de marketing, ele vai te acionar por uso indevido. Entendi. Isso aí... Lembrei. Edu, você falando sobre esse assunto, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, que me despertou aqui. Se um cliente meu, que ele tem um canal de podcast, por exemplo, e no canal ele faz divulgação de um produto, às vezes ele não está vendendo, mas ele divulga. Por exemplo, olha só, gente, eu tenho esse copo aqui que é maravilhoso, tal, é nosso patrocinador, não é, tá? É só... Sim, hipotético. Hipotético, mas é nosso patrocinador, o copo fulano de tal e tudo o quê. Eu tenho que estar registrado com alguma classe especial para falar isso no canal? Não. Não. Você que Tô vai só ter divulgando. seus patrocínios, você não precisa se preocupar em ter registro de marca de quem que você está anunciando. Agora, se você é dono de um canal de podcast, você tem que ter uma preocupação. Você precisa se preocupar se aquela marca que você está divulgando ela é idônea e ela tem registro da marca dela. Por quê? Porque imagina que você vendeu um serviço, você fez uma filmagem, toda uma produção, colocou um logotipo aqui da marca e essa marca não é registrada e quem te contratou recebe uma intimação judicial de retirar de toda a circulação aquela marca que ela não tem registrado direito. Aquela filmagem, todo aquele trabalho que você fez foi perdido. Você vai ter que retirar do seu canal aquele vídeo com a marca daquela pessoa, porque ela não tem o registro. Você não pode receber ônus por esse problema, juridicamente, mas você vai ter prejuízo. Então, uma dica para quem tem um canal de podcast: verifique ou oriente o seu cliente a ter o registro de marca. Ele pode até iniciar o registro para ter a proteção e ainda não ter o registro para começar a fazer divulgação também no canal de quem está fazendo o podcast, que no caso seria você aqui, e evitar que você tenha que retirar os seus vídeos do seu canal. Porque imagina o seguinte, você fez uma entrevista que teve um patrocinador. Aquela entrevista, você estava entrevistando outro assunto muito importante. Aquele assunto muito importante te gerou 1 milhão de views e de curtidas e de seguidores. Imagina que por causa de uma marca de um patrocinador seu que não está registrada, você perder a divulgação daquele vídeo no YouTube, no TikTok. Você judicialmente tem que remover aquele vídeo. Você, olha o tamanho do prejuízo, porque o cliente que você entrevistou ou aquele patrocinador que você trouxe não tinha o R de marca registrada. E só pode botar o R quem tem a marca registrada. Não inclua o R no seu logotipo se você não tem o R, porque é crime. Pela lei, é crime. Inclusive, eu preciso colocar no meu, né? Que eu não coloquei. Você já pode, porque você já tem o seu certificado. Deveria ter trazido o certificado. Inclusive, eu trouxe o meu. Ele tá ali, preso do lado de fora. Ele tá preso lá Parabéns. na porta. Para todo mundo que chegar, ver que tá registrado. Ver que você está com a marca registrada. Que tá com a marca registrada. Pensa o seguinte, você fez uma ótima colocação. Eu preciso fazer uma divulgação da minha marca, eu vou contratar um canal. Eu tenho que saber se o canal tem marca registrada. Porque eu vou lá, contrato, ele faz essa entrevista comigo, ele publica no canal dele, ganha 1 bilhão de views, me dá o vídeo que tem o logotipo dele, 3 meses depois ele recebe intimação judicial por uso indevido. Eu vai perdi tirar o vídeo de todos os clientes. De toda a divulgação e de todos os clientes. Todos os clientes que ele fez propaganda, tudo que ele estava ali, que tem aquela marca, ele vai ter que retirar. É importante o que você comentou. Quem faz o canal e cria o podcast tem que ter a preocupação se a outra marca que ele vai divulgar tem registro. Agora, você que vai contratar um canal tem que saber se o canal tem marca registrada, para você não perder o seu investimento. Porque se ele não tem marca registrada e o logotipo dele fez parte do seu vídeo, na hora da intimação judicial, o vídeo inteiro é retirado. Porque o logotipo você não vai conseguir editar fácil. E todo mundo... perde toda a view, na cadeia, a história. Todo mundo na cadeia, todo mundo na cadeia de produção, vamos dizer assim, né? É o cliente, o convidado, o entrevistador, o canal, o estúdio, todo mundo nessa cadeia perde, porque perde o serviço que foi feito, né? Então, e assim,
voltando lá no comecinho, quando eu falei, a minha grande preocupação com os meus clientes é justamente divulgar. É isso que você está falando. Eu falo para os meus clientes, todo mundo que vem aqui, você tem a sua marca registrada, você não tem, olha, eu te indico você procurar uma pessoa, normalmente eu te indico, claro, né? Porque para mim é o melhor profissional que tem nesse ramo aqui que eu conheço e a forma do atendimento, né? Que eu acho que é extremamente importante, né? Da mesma forma que eu presto o meu serviço, né? E antes de eu sequer fechar o contrato com alguém, eu já trazer toda uma bagagem de informação para essa pessoa, para saber, é isso mesmo que eu quero, né? É o que você faz com relação aos seus clientes também, né? E eu sou seu cliente também, né? Uhum. E isso é extremamente importante. E é isso que eu faço com os meus clientes. Quem trabalha comigo sabe como que eu sou chato, quanto que eu pergunto, e aí eu vou trazer, né? Eu não vou citar nomes, mas um caso que ocorreu, né? E você sabe, né? De um canal que a gente começou a gravar, né? Não era ao vivo, a gente começou a gravar depois de vários programas gravados, com logomarca passando, com logomarca embaixo. Logomarca embaixo é na edição, então não tem tanto problema, eu troco, né? Antes sequer do vídeo ter ido ao ar, dos vídeos ter ido ao ar, quando esse meu cliente criou o Instagram, ele já recebeu intimação. Não intimação judicial. Extrajudicial. Extrajudicial. Posso explicar sobre isso? O dono da marca, que, se eu não me engano, ele tinha dado entrada, mas não tinha nem pago ainda. Tem esse caso, né? Ele tem um período para pagar. Tem. A Né? concessão da marca, ele tem um prazo para pagar a taxa chamada de decênio depois que o pedido foi aprovado. Depois segura isso. Vamos entrar nesse porque assunto. eu quero entrar no processo direitinho. Ó, eu pedi aqui, o que eu pago, quando e aonde, o que vai acontecer Muito depois. bom, né? muito bom. Vamos Eu falar. acho que seria bem legal isso. Mas só voltando para o caso, é que qual que é o prejuízo do dono do canal? Primeiro, logomarca pronta, teve que refazer. Um baita susto, né? Porque tomou uma E não sabia. advertência. E não sabia. Né? Tomou Só uma que advertência da pessoa, foi até bem desagradável. Aqui, nós tivemos que refazer todos os vídeos, reeditar, fazer um efeito para tirar a marca anterior, para substituir a marca. Né? Tinha voz. quantas então, eu horas tive que foram editar gastas, a voz dinheiro, da pessoa, né? Fazer a mexer no palavra corte, do porque nome. uma coisa era um nome, no outro a gente não ia gravar os 10 programas novamente, né? Não precisou gravar, ainda bem, não precisou gravar. A gente conseguiu Editar recuperar, partes. editar e tudo. Mas teve um Mas um gasto enorme, né? Assim, um gasto da produtora aqui, que a gente estava tentando ajudar também, né? Porque foi na inocência, apesar de ter sido orientada a procurar, né? A fazer o registro da marca antes de começar. Né? Você está de prova, o Instagram da Rocket, ele não saiu enquanto ele não chegou aqui e me entregou o diploma na minha mão. Né? E ele tem essa característica de imprimir é um certificado, né? Um certificado. Dependendo de onde ele o cliente está, aquele é um certificado PDF seu? assinado digital pelo INPI. Ele É um é documento formal, assinado então. digitalmente pelo INPI. Então, e me entregou num quadro e tal, que está na entrada aqui do estúdio, né? E aí eu falei, agora eu posso registrar. Inclusive, o registro ele aconteceu, né? Com outras empresas tendo Instagram com esse nome, mas eles não tinham registrado, né? Depois a gente veio descobrir que tinha outras empresas, né? E aí eu quero puxar um outro assunto depois sobre o assédio, né? O assédio que o cliente, uma pessoa que está registrando a marca sofre. Mas isso aí eu vou deixar para depois. Vamos seguir aqui. Edu, então, olha só. A gente falou, né, da necessidade, da importância de uma marca, né, da necessidade do registro, das classes, dentro das classes, Especificações. as especificações. Tipos de né? itens que você Então, seleciona dentro da de classe. uma mesma classe, eu posso ter uma especificação diferente de um outro que tem aquela marca, desde que não tenha Conflito do conflito. mesmo serviço ou produto entregue. Nas classes de produtos ocorre E muito quando também isso. eu faço um registro de uma classe, dentro daquela classe, eu posso fazer uma especificação ou mais de uma? O ideal é você fazer exatamente o que você precisa proteger. Vamos falar um exemplo aqui na prática. Quando você tem a classe de produtos 30, ela é uma classe de alimentos enorme.
E você pode selecionar todos. Só que o INPI, além de demorar mais para analisar, ele pode te questionar prova de uso. Me por que prove que que você está pedindo pistache, chocolate, suco carne ressecada. carne é outra classe, a mas carne- assim, dando um exemplo, né? ok. Dentro da mesma classe tem diversos itens especificados. Você tem que tomar o cuidado de não escolher todos. Você vai gastar o tempo do INPI muito maior que ele vai acabar negando se você não tiver um KNAI associado, um código de operação no seu CNPJ, Entendi. Você né? não precisa ter necessariamente o produto ainda, porque Não. pode ser uma ideia, mas você tem que ter um KNAI. Você tem que ter O KNAI algo que prove que você comercializa aquilo de boa fé. Tá, para quem não sabe o que é KNAI, é o código de Operação dentro do CNPJ, aquele dentro que do você CNPJ. fala, se você é comércio, serviço, comércio de vestuário e afins, itens... Você tem vários KNAIs dentro, né, que Isso. você pode Aquele atuar. código numérico que vai sair na nota fiscal, Beleza, beleza. que pode ser importante, que é o seguinte, dentro dessa especificação dos itens que você vai escolher nas classes, a escolha de mais de uma classe é muito importante quando o seu serviço ou produto demanda. O que eu já observei em alguns clientes? Economicamente, o cliente não quer fazer o investimento todo, ou porque não pode, e não poder é nobre, porque ele está fazendo um plano financeiro adequado para a empresa dele dar certo. Sim, melhor Então, que ele não possa agora, ele planejamento e faz uma classe agora, outra depois. Essa que vai fazer depois corre um risco. Alguém pode, no meio do caminho, solicitar e o INPI não vai negar para outra classe. Mas vamos trazer para um plano aqui que o cliente tem um investimento, mas fala, não vou me preocupar com a segunda classe, ou uma de produto ou de serviço. Ele está abrindo margem para que outra empresa solicite. E eu já tive questões delicadas. O cliente me consultar em janeiro, situação desse ano. O nome da classe de vestuário, alfa, né? Esse alfa é X, né? E esse X é qualquer coisa, tá? XPTO, Quer dizer, não, senão... X, porque não tem nenhum nome associado a isso, é um exemplo fictício. E 6 não fez o pedido, eu sempre faço um follow-up no cliente, depois detesto ser inconveniente, meu papel é mais orientar o cliente da preocupação do que ele tem que fazer. A partir daquele momento que eu dei toda a informação, ele vai com fazer ele. o planejamento financeiro, com tomar a ele. decisão de fazer o investimento para a proteção da marca dele, que é o que eu entrego. Um investimento justo para proteger a marca dele aonde tem que ter proteção. Então, eu apresento um dossiê falando classes e se sua marca tem possibilidade de registro ou não. Aí, agora é com você o investimento. Existe, e às vezes, já aconteceu com outras marcas que eu te pedi, você falando, olha, tem, essa pode, Isso. ok, zero chance de dar errado. Isso. Essa pode dar errado, Isso. vale a pena o risco. Essa Falo pra não alguns vale a clientes. pena o risco, porque vai dar errado, Isso. né? Então, assim, tem essas nuances. Isso acontece assim, né? e aqui cai uma situação muito delicada do mercado. Não estou falando de um concorrente. Alguns concorrentes omitem o resultado. Eu recebo uma ligação de um cliente hipotético falando, Eduardo, eu quero um orçamento. Eu, antes de orçamento, pergunto, você já fez a busca? Sabe as classes? Porque o orçamento está associado às classes. Sim, já fizeram uma busca para mim. Eu falo, tá bom, eu posso, só para que eu garanta o meu orçamento correto para você, fazer uma busca simples? Ah, tá. Eu vou falar um nome genérico aqui que já existe registro, que eu recebo um pedido a cada 3 meses desse mesmo nome por outras pessoas, tá? Maria Bonita para vestuário. É uma franquia de São Paulo que tem a marca há trocentos mil anos, mas daí vem alguém lá do Cabrobró e fala, também quero ter uma loja Maria Bonita. Aí ela me liga falando, a outra empresa falou que Marias Bonitas, com S, não tem registro. Aí é o problema. A outra empresa que falou para ela que pode registrar e está querendo vender o serviço por qualquer meio, omitiu que no artigo 124, Maria Bonita e Marias Bonitas é igual. É a mesma porque coisa. o complemento, no artigo 124, diz que uma marca não pode coexistir no mesmo ramo de atividade, na réplica, no todo ou em parte. Em parte é O nome é um complemento. pedaço do nome. Então, Um S a Maria mais. Bonita e Marias Bonitas é igual. Maria com Y. Eu já recebi pedido assim. Maria Bonita Aí e... começa a invenção de Aí a moda. invenção não dá. O INPI vai chegar e vai falar, não aceito. Foneticamente Pelo artigo é a mesma 124, fonético complemento. Você colocou um complemento que remete à marca de outro que gera a colidência e, portanto, não posso, o INPI, permitir. Eu, como consultor, não vendo um serviço desse. Eu falo para o meu cliente, você não vai
perder o seu dinheiro. Se você fizer, é isso daqui que vai acontecer. O INPI vai negar pelo artigo 124, dizendo que uma marca não pode coexistir na réplica do todo em parte fonética e todas as Porque outras não informações. adianta, né, Edu? Você E vai ainda seguir o pega assunto, um chega exemplo lá. de alguém que teve a marca reprovada e mostra para esse cliente. Falou, tá aqui, ó, se você gastar o dinheiro, você vai perder. Ou eu escuto um choro do outro lado, porque às vezes a pessoa está desesperada às vezes ela e já já tá está há usando a muitos marca. anos no mercado e foi iludida por uma outra empresa, ela só ligou para pedir um orçamento. Eu mostrei uma verdade que ela não queria ou precisava saber, mas não estava preparada para saber. E aí eu vou fazer a minha segunda parte de consultoria. Ajudá-la a criar uma nova marca. Mas eu não crio marca. Importante, eu não crio nome, não crio marca. Porque isso é um trabalho que tem que ter Tem que uma ter inteligência, expertise, né? expertise, know-how muito dedicado. E eu colaboro com pessoas, empresas de designers que criam names, né, nomes e marcas, que me consultam antes de passar para o cliente. Que é uma questão inteligente. Legal. Antes de falar, criei um nome cliente para você com o nome XPTO Porque Alpha, além da marca, você tem o logotipo, né? identidade visual, o gasto da identidade visual, do trabalho de fazer os arquivos todos para ir para gráfica e Porque tudo mais. o logotipo também é registrado, né? Então você tem que usar... Também. Marca mista, vamos falar mais para frente. Mas só concluindo, então, aqui, sobre omissão das empresas. Eu não estou falando mal de um concorrente, gente. Mas, assim, eu recebo tanta ligação de gente pedindo orçamento que quando eu explico como que eu chego no orçamento, que é através do estudo se o nome tem viabilidade de registro, e as classes, porque eu presto uma consultoria e não vendo um serviço de registro comumzinho, eu explico para o cliente que ele foi iludido. Omissão de informação, né? Omissão, ela é crime. Há um contexto, porque a empresa que omitiu aquela informação, ela já sabe que o cliente vai ter o pedido negado e ela cobrou honorários para fazer aquele serviço. E esses honorários foram obtidos de forma ilícita, pela omissão de uma informação clara que no órgão do governo, que é o INPI, tinha uma marca registrada igual, com um S a menos, um S a mais. Eu queria só falar desse o mercado de marcas e patentes, né? Como ele é quase todos os mercados, né? Vamos dizer assim, mas como ele tem as pegadinhas dele também, né? E eu acho que é muito importante com a pessoa que vai registrar ficar ligada, né? A partir do momento que eu registrei a minha primeira marca, e essa eu acho que deu mais... A partir do momento que entra o pedido no INPI, é público, né? Exatamente. E aí, outras empresas não tão honestas, eu não vou dizer honestas, outras empresas que, assim, têm um marketing mais agressivo, né? Eles pegam aquelas informações e já começam a bombardear a gente. Cara, eu recebi... o meu e-mail, ele é bombardeado por empresas de advocacia, empresas de marcas e patentes, mas assim, é muita coisa que bombardeia com informações não tão verídicas ou informações faltando, não completas. Não Né? completas. Eu lembro um caso específico que quando a minha marca foi registrada, né, a Rocket Films foi registrada, entrou-se em... depois você me explica melhor, porque também eu não posso me lembrar exatamente o que foi. Eu recebi uma informação, uma carta de um outro advogado de São Paulo, me falando que a minha marca tinha sido contestada e que ele me cobraria X, acho que R$2.000, eu não lembro o valor exatamente, me cobraria X para ele mandar uma carta de resposta para o INPI, se eu não me engano, né? E onde eu fui te procurar, claro, né? Você está fazendo todo o processo para mim, eu fui te procurar, você falou, fica tranquilo. Aí me explicou melhor o que era o assunto, né? Então, a pessoa... você quer explicar um pouquinho esse caso? Quero. Você se lembra desse caso? Sim. E vou explicar sobre esse e como que funciona para todos os demais. Porque você imagina o seguinte, eu faço o registro, eu presto a consultoria de proteção da marca para diversos clientes. E esses meus clientes recebem uma comunicação oportuna de empresas que nem todas agem profissionalmente. Elas tentam vender o mesmo serviço que eu de forma um pouco obscura. Como?
fazendo administração do terror ou mentindo em fraseologias. Tipo, Exatamente. se intitulando como a revista de publicação nacional do INPI limitada. Peraí, mas o órgão do governo não é limitado. Então já tem ali uma falsidade ideológica. E tem um ponto importante aqui. O INPI tem uma força-tarefa junto com a Polícia Federal. Vocês podem pesquisando no Google. E eu tenho dentro do meu blog 3 posts informando sobre isso, tá? O golpe do INPI, que não é do INPI. O golpe é de empresas que se intitulam INPI ou cadastradas no INPI, o que é uma mentira. Não parênteses, você falando isso, eu me lembrei agora, eu recebia boletos para eu pagar. Boletos já emitidos no seu CNPJ. Já emitidos no meu CNPJ para eu pagar. Isso. Eu falei, gente, da onde que está vindo isso? E imagina o cliente que contratou a minha consultoria, eu entreguei o protocolo do INPI, ele recebe um boleto no CNPJ dele de outra empresa intitulada INPI limitada, cobrando pelo mesmo serviço. O cliente fala, você está me cobrando de novo? Não, isso eu quando falo, ele... Não, você não leu no meu e-mail. Eu coloco um alerta em vermelho. Não pague nenhum boleto que não vou te cobrar nada ao longo do processo. Um ponto importante. Meu modelo de cobrança, eu não cobro mensalidade, trimestralidade, anuidade, nada de idade, que é outro golpe ou outra oportunidade que as empresas acabam... empresas concorrentes optando de vender o serviço para lhe cobrar mais caro por algo que você não precisa pagar tanto. Por ignorância de quem está pedindo, né? Isso. Letra pequena e tem no muita contrato. gente que paga. Mas vamos voltar a um golpe, foco da questão do golpe, que não é um golpe do INPI, mas acaba saindo em alguns meios de comunicação, ou a divulgação cuidado com golpe envolvendo o INPI. Então, aquela ligação do prefixo de São Paulo agora já vem de Minas e agora também vem da Bahia. Porque você compra um prefixo de qualquer lugar, né? Falando, estão tentando registrar a sua marca, é um golpe. A pessoa que está te ligando, ela é de uma empresa prestadora de serviço. Nesse momento da ligação, ela ainda não está aplicando o golpe. O golpe se torna quando você fala não. Porque ela vai ameaçar você dizendo que outra empresa está tentando registrar a sua marca, o que é uma mentira, e que ela está tentando priorizar você. Só que é para você ganhar. Um golpe que já se tropeça nele. Como é que uma empresa vai ligar para mim se ela recebeu a ligação de outro cliente querendo registrar uma marca, daí ela vai ligar para uma terceira empresa para oferecer... Ela já está passando a perna... Golpe do golpe. Ela do já golpe. Está aí, na frase, ela já está passando a perna em mas alguém. aí algum cliente, alguma pessoa potencial pode perguntar assim, mas eu posso aproveitar essa oportunidade então e fazer o registro da marca, eu vou me regularizar, tudo bem, mas você precisa pagar 5 vezes mais caro o investimento para fazer o registro da marca? Porque quem está fazendo esse tipo de ligação, fazendo essa administração do terror, dizendo que alguém está tentando registrar a sua marca, vai te cobrar 5 vezes pelo serviço. Ou mais. Digo isso com base técnica de ligações que eu recebo. Eu ganho clientes com esse tipo de golpe. Como que eu ganho? O golpista liga para essa empresa se apavora, vai no Google, procura qual é a melhor empresa de marcas e patentes. Vão aparecer diversos, eu estou entre eles, e ele me seleciona. Eu vou lá, atendo o cliente. Quando ele começa falando da ligação de São Paulo, eu já falo, respira, fica calmo, é um golpe. Agora vamos tratar corretamente o seu assunto. Qual é a sua marca? Tal. Não tem registrada. Qual é o seu serviço? É tal. Então é nessa classe. O seu investimento é esse. Agora você toma a decisão. Claro que isso demora algum tempinho, porque eu tenho que acalmar o cliente do outro lado, provar para ele de que eu estou explicando que ele recebeu essa tentativa de venda de um serviço muito mais caro por pressão psicológica e com uma falsa verdade, que não tem ninguém tentando registrar a marca dele. Pode acontecer de uma situação, a marca já está registrada. Aí é outro contexto que cai. Então, o golpe da ligação, o golpe do boleto. Do boleto explicando tecnicamente, a empresa pega seu CNPJ lá na junta comercial, dentro da junta comercial de cada estado, consulta individual, o seu CNPJ tem todos os dados, e seu e-mail, e seu telefone, e seu endereço. Então, você pode receber um e-mail com um boleto, ou um WhatsApp, ou uma carta, um boleto por correio. Quase que acabou isso. Agora, há anos atrás era muito. Boleto se enviava, boleto por correio. Agora diminuiu muito pelo WhatsApp ou por e-mail. Vai pelo e-mail. Só que ele pega isso na junta comercial. Ele está pegando a informação pública do seu CNPJ.
Como que ele chegou no seu CNPJ? Ele viu o seu pedido no INPI. Isso já dizendo aquela cobrança que vem depois que você iniciou o pedido. O pedido no INPI, quando você protocola ele, quando você pede ele, faz o depósito da marca, é o nome técnico, me contrata, eu faço todo o procedimento que precede o registro da marca, vou lá e crio o seu protocolo no INPI. 15 dias depois, antigamente era em 5, tá? Hoje demora 15 dias, o INPI publica no banco de dados dele, tornando público o seu pedido, abrindo para a oposição, que eu vou comentar daqui a pouco, quando eu explicar o processo todo de marca. Você falou que queria entender o processo todo de marca, né? Mas aí, nessa hora, a empresa que quer ou aplicar o golpe ou tentar vender um serviço mais caro, ela vai lá no INPI e vê quem pediu marca essa semana. Toda terça-feira é publicado na RPI, que é a revista, novos pedidos, aguardando oposição. Aí essa empresa pega o seu pedido, vai dentro do INPI, com o login dela, pega o PDF de depósito da marca, pega o seu e-mail e te manda um e-mail com um boleto de cobrança da publicação na revista. É um nome que se usa, que é crime. Porque o INPI já publicou o seu pedido na revista, ele mandou um boleto para você cobrando para publicar o seu pedido na revista. Não pode. Ou ele fala monitoramento. Se você contratou a minha consultoria, você já contratou o monitoramento do serviço completo. Então, quando você receber um boleto desse, ele está tentando te vender o mesmo serviço que você já contratou e às vezes você pode ficar confuso. Mas eu tento em todas as minhas comunicações com o cliente, quando eu crio o protocolo, eu mando para ele em vermelho. Não pague nenhum boleto. Não em WhatsApp que não seja da marca de patentes. Meu número tal, tal, tal. Não pague transferência bancária. A gente não cobra por transferência bancária. Tudo ou é boleto ou é Pix no CNPJ, para dar segurança para o cliente, entendeu? E emissão de nota fiscal 100% todo o serviço. Então, não tem golpe. Não tem como nosso nome ser envolvido. Mas as outras empresas não. Mandam um Pix CPF, mandam um boleto do Joãozinho. Manda é uma de classe empresa de empresas que está ali para roubar mesmo, né? Não são todas. Não são profissionais. Não são todas. Tem a classe dos profissionais. Tem muitas que são empresas corretos. nesse mesmo ramo de atividade maravilhosa, que presta serviço maravilhoso. Não são todas, tá? No INPI tem uma lista das principais, que quando meu cliente recebe um boleto desse, ou uma cobrança por e-mail, eu faço uma denúncia num canal do INPI que chama Fale Conosco, dentro do site. Aí eu falo o nome da empresa e dou um print do boleto. Ou do e-mail, fazendo a cobrança da publicação na revista, que é o golpe. Aí o INPI já criou uma listinha das empresas denunciadas. Então, dentro do INPI, você pode colocar lá, empresas denunciadas, e Entendi. o INPI vai mostrar que a Receita Federal está fazendo uma força-tarefa junto para inibir isso. É porque Entendi. no boleto vem escrito, às vezes, que o boleto é sem multa, pagamento facultativo. Então, quando alguém for processar essa empresa, ela fala, não, meu boleto era facultativo, você não tinha obrigação de pagar. Pode me processar. Eu te mandei porque eu acordei e quis mandar uma Eu conta só para ofereci com o maior coração bom do mundo. Mentira, né? Tentou Claro que vender não. o serviço. Mas você Eu faço pulou alerta. o meu caso, que era de eu receber uma carta de... Vamos lá. Aí é porque ia cair numa situação da gente falar mais para frente de todo o processo do INPI. Mas vamos para o seu exemplo, que também recebe comunicações de diversas empresas. Sua marca foi concedida. Você teve o pedido solicitado, passou pelo fluxo de aprovação e teve ela concedida. Ela recebeu um pedido de nulidade administrativa por um terceiro. E isso trocando em português, claro. Quando dentro de um prazo de 6 meses que você teve o seu registro concedido, uma empresa terceira que acreditar que o INPI fez aprovação inadequada do seu registro, ou o motivo que ele alegar, pela lei ele pode Tem um fazer... processo que ele pode entrar. Pela lei ele pode pagar uma taxa, criar uma peça jurídica escrita que diz que ele quer que o INPI revise aquele registro concedido e anule. Chama nulidade administrativa. Entendi. Ele alega os motivos. Ele fala que o INPI se aprovou equivocado. Olha eu aqui, ó. Eu se chamo Rocket Filmes Alphabeta. Vou dar um exemplo aqui hipotético que não é o caso. Alphabeta. E Alphabeta colide com Rocket Filmes. Então, eu quero que você reveja. Aí você tem 60 dias para se manifestar ou não, porque você não tem obrigação. Eu, enquanto Rocket Filmes. Você, como Rocket Filmes,
pode se manifestar num prazo de 60 dias Porque, na após. verdade, ele entrou com esse processo para o INPI, não Exato. para mim. Ele não está Contra exigindo você. uma resposta minha. Ele não está exigindo, só que a lei permite... Está Isso falando para o INPI revisar. Isso é importante. Ele está falando, INPI, você errou. Corrija seu erro. Uhum. A legislação permite que você ajude o INPI não Entendi. reverter aquele registro, que é muito importante fazer isso. Chama manifestação contra a nulidade administrativa. Pagar uma taxa, criar uma peça jurídica, anexar no INPI num prazo de 60 dias. Todo esse fluxo tem que ser seguido fiel. Pagar taxa, anexar documento adequado, tem que ter documentação completa, no caso, um CNPJ, tem que ter informações diversas. Que eu tiro dúvidas de alguns clientes para colaborar com isso, que eu só vou depositar a marca de alguém criar no INPI quando tiver com a documentação completa. Tem cliente que às vezes eu passo 3 meses para fazer um pedido de marca, porque ele chegou documentação ainda não com tá o legal. nome no cérebro. Ele não tinha ainda nada da Nem marca. empresa Mas ele- criada, mas ele às vezes, não nem tem. empresa criada. Mas ele está certo. Ele já tentou proteger logo no começo. Isso foi muito importante. Mas às vezes demoram meses para, se de fato, chegar no INPI. E eu vou e dou toda essa consultoria para o cliente para chegar no INPI completo e não ter a marca reprovada. Voltando para o seu ponto, do seu assunto, do seu exemplo, a comunicação que outras empresas fizeram com você após o seu registro ser concedido foi por uma nulidade administrativa que o seu pedido de marca sofreu de um terceiro. A tentativa que esse terceiro fez de derrubar o seu registro, que é pela lei. Ele seguiu a legislação. Essas outras empresas foram te ofertar um valor que, às vezes, a forma que elas abordam, que é errada, omitindo parte da informação ou aumentando a história, dizendo que custa R$1.000, um trabalho que custa R$500, 200, 300, que pode mudar amanhã as taxas do INPI, os honorários da empresa que você contratar, mas custa um valor justo no mercado para algumas empresas e algumas que entram em contato rápido com você, Já joga lá em aumentam a cima. história, fazem uma administração do terror na Exatamente. forma de que você vai definitivamente perder sua marca. E não é verdade. O INPI vai analisar aquela nulidade e vai tomar uma decisão sem ou com a sua manifestação. A sua manifestação contra a nulidade vai ajudar com munição, informação do seu negócio, justificativa, prova de anterioridade, prova de uso, para o INPI falar, ok, eu não posso revogar o seu registro. Você é correto, você está todo certinho. Se Entendi. você não responder, o INPI vai fazer uma análise fria. Olhei na lei, eu aprovei certo, o logotipo está certo, a classe está certa, eu não vou mudar nada. Ou nulidade solicitada, empresa alfa, não posso indeferido a sua nulidade. Entendi. Permanece o registro. E segue a vida. 10 anos. E foi o que você tinha me comentado, né, na época. Falou, ó, isso acontece mesmo, a gente pode fazer esse Uma documento e manifestação tudo mais, já contra tem um custo ou não. X, ou você deixa e tem um risco de perder. Isso. Como eu ainda não tinha investido tanto na marca, eu falei, bom, eu decido em deixa o INPI trabalhar, fazer a parte Isso daí. dele. Por quê? Porque eu não tinha criado nada, eu não tinha feito nada baseado na marca. Qualquer coisa, eu reviso a minha questão e faço outra. Tem que tomar um cuidado grande nesse ponto, que é o seguinte: qual é a força que aquela nulidade administrativa Então. ou aquela oposição no meio do seu processo, a gente pode explicar um pouquinho mais sobre oposição, mas que força que ela tem contra o seu pedido, contra o seu registro? Às vezes a força é mínima. Eu vou dar um Só porque exemplo a pessoa aqui, quis fazer. usando nomes fictícios, né? Um banco chamado XPTO. Guaraná com rolha, ele tem 10 advogados cuidando dos direitos autoral e da propriedade intelectual daquela marca ou das marcas que o banco tem. Aí uma empresinha no Rio de Janeiro cria uma mecânica chamada Guaraná com rolha. Esses 10 advogados fazem oposição contra a Guaraná com rolha. Uma oposição de 100 páginas. Estou dando um exemplo que eu posso comentar um nome de uma empresa que faz isso todos os dias e que gasta o dinheiro do mecânico. Tá? Essa mecânica não tem nada a ver com o banco, mas o banco tem tanto dinheiro, tanto advogado, tanto consultor,
com horas sobrando, eu estou dando um exemplo de uma situação real que eu vou explicar, da Red Bull, que eu posso falar, porque é público, que está acionando a mecânica para não usar o nome Guaraná com rolha. Ou, vamos trazer o exemplo na prática, Red Bull. A Red Bull ela é detentora de algumas classes, ok? Classes de serviços de treinamento, de jogos online, classe de produto energético, produto bebida alcoólica. Ela tem mais do que uma classe. Várias outras classes também. Comércio, né? 35, 41, 20x de sucos e energéticos e bebida alcoólica 33 e assim por diante. Ela vai e faz um acionamento para alguém que solicita na classe 36 de serviço financeiro. Porque tem a palavra Red ou porque tem um búfalo estilizado diferente que não é cópia do logotipo dela. Não pode ser de jeito nenhum também, né? Existe uma questão de direito de imagem, direito autoral, que é diferente de direito de registro de marca, mas ela com 10 advogados, com tempo sobre... Eu estou falando isso porque eu fui ver processo de 200 páginas que a Red Bull estava fazendo contra uma marca numa classe que não tinha correlação com os pedidos dela e o nome já está registrado, eu posso falar, Bulldozer, Bulldozer, não é confundido Bulldozer na classe de jogos online para Red Bull. Só que tinha um búfalo vermelho nos dois. O Red Bull. E um búfalo vermelho estilizado diferente jogando videogame. No Red Bull. Na Bulldozer. Que já é marca registrada. Por isso que eu posso falar. Quando não está em registro, quando está em andamento, tem que ter sigilo da informação. A gente trabalha 100% com sigilo, LGPD e tudo mais. Porém, a Red Bull fez um processo de oposição contra essa dos jogos, Bulldozer, de 200 páginas, assinado por 6 advogados. Aí você tem que responder um processo desse de oposição. Porque senão o INPI vai gastar 2 anos para analisar aquele material e ainda todo. pode, sim, acreditar que 200 páginas de 500 mil argumentações sejam justificáveis para negar. Porque então às você vezes tem que fazer uma confunde, manifestação contra oposição de 4, 5 páginas, que é direto ao ponto, falando... Eu sou assim, eu faço isso, não tem nada a ver com aquilo. Não conflita com esse daqui. O resto, eu não acredito que seja correlacionado ao nosso processo. Peço, ignoro e justifico. Então, tem que responder oposição, tem que responder nulidade. Só que cada uma tem um peso. Né? Edu, então vamos lá. Olha só. Eu acordei hoje de manhã com a marca na minha cabeça. O que eu tenho que fazer? Obviamente, com a preocupação que eu tenho, e hoje eu tenho essa preocupação sempre, de garantir a minha marca no futuro, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou te ligar e falar, Edu, acordei aqui, eu estou com a marca XPTO na cabeça, não sei se essa marca existe, se existe, desculpa aí, a gente usa outra. Mas eu estou com essa marca... Para algumas classes existe XPTO. Na cabeça, né? Eu estou com a marca na cabeça e eu queria registrar. Ok. Né? O que vai daí para frente? Como é que vai ser o bate-papo? E eu queria levar isso bem para um canal, um podcast, alguma coisa assim. Então, eu quero criar um canal de podcast para um determinado assunto. Generalidades. Okay. Generalidades. Eu quero falar sobre assuntos gerais. Aí eu tenho um nome bem bacana aqui. Isso. E eu queria ver o que eu preciso fazer. Né? Tá. Quais as classes, o que eu preciso fazer com relação a isso. Como é que eu começo? Vamos lá. Então, você me ligou com um insight, com uma ideia que você tem para um nome de um canal de podcast. O meu primeiro trabalho é mostrar para você se existe alguém com esse nome parecido ou igual. Eu tenho que fazer uma busca complexa, uma busca avaliando todas as variáveis, inversão, tradução do nome que você está solicitando na área de serviço de podcast, na classe correspondente a podcast. E seria basicamente uma classe só? 41 para a criação de podcast. Se você vai fazer o serviço de transmissão de podcast, 38. Dentro de quem vai transmitir, praticamente você vai fazer criação. Então, quem vai ter... Você tem que ter os dois serviços. Muita gente faz Agora, e publica. você faz e publica e você é um criador para um canal. E não transmite, porque quem transmite
é outro o dono canal, do outro canal. lugar. Você só precisa ter a de criador, 41, ok? Então, para podcast, o começo de tudo é definir a classe e o nome se pode ser registrado. Tá, o meu cliente, então, eu que faço a gravação, eu que faço a parte às vezes, da publicação, a transmissão, mas o meu cliente, ele precisa ter, então, ele só vai chegar 41. aqui, vai gravar e ele quer o produto dele no ar. Isso. Então, ele precisa ter a 41. 41, Entendi. exato. Muito importante. Se ele se por acaso que não necessariamente seja um cliente meu, mas se ele vai fazer a publicação no Só canal, que é o seguinte, cai um parênteses aqui que é muito importante. É mais ou menos quando a pessoa liga para mim e fala que quer ter uma marca de vestuário, e eu falo, tem que ter a classe 25 e 35, produto. Ela não vou fazer produto agora. Daí eu falo, e daqui 3 meses? E daqui 6 meses? Vou. Então registra a marca na 25. É um podcast? Ou você faz só na 41, ou você faz na 41 e na 38. Você tem a melhor proteção do mundo. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu peguei, pesquisei dentro do banco de dados do INPI diversas marcas de podcast vendo o que vocês praticam. Podpah e outros demais. O que vocês têm? Tem na 41 e tem na 38 o mesmo nome de marca. Produção e transmissão de podcast. Para você entender a classe 41, ela serve para diversos itens. Músico é na 41, é uma especificação. Podcast é outra. Curso é outra. Consultoria em educação é outra. São especificações dentro da 41. Então, você solicita uma dentro da 41 para criação de serviço de podcast. Mas se você não tiver 38 e alguém criar um canal para transmissão de podcast com aquele nome, vai te afetar o seu negócio? Vai. Dentro do YouTube, vai. Então, você precisa ter na 31 e na 48. é legal, bacana. Isso é muito importante. E aí, então eu cheguei, você chegou, você fez a pesquisa para mim e falou, olha, ok, Isso. tá liberado, pode fazer. O que eu tenho que fazer a partir daí? Você já me passou, eu tenho que fazer 41 e a 38. Isso. E aí? Aí eu vou te passar isso quanto custa. Cada pedido no INPI tem uma taxa do INPI independente e os nossos honorários para cuidar desses pedidos, do investimento que você vai fazer para poder proteger a sua marca. Quando eu passar isso para você, formalzinho, tudo detalhado, o que está complementado dentro do nosso serviço, por e-mail, você explicando que não tem cobrança mensal, trimestral, anual, como a gente comentou dos outros concorrentes, que cada um modula de um jeito. E é né? importante ler o e-mail, né, Edu? Leia o e-mail, entenda o que você está contratando. Na hora que eu estou te mostrando, eu fiz um trabalho ali, que é o dossiê da busca da marca, dizendo se tem viabilidade do registro ou não. Nesse documento, eu vou também te explicar por uma ligação ou pelo WhatsApp se tem média chance, porventura, um nome que você quer muito, tem um conflito, mas o conflito é distante. Só que eu não posso ignorar esse conflito. Então, eu tenho que te falar que tem risco. Você vai pagar a pequeno taxa risco. Você vai pagar a taxa e pode não, e pode não aprovar. não conseguir. Ou eu vi que não, a chance de aprovação é enorme. Nunca pode se falar 100%, 100%. porque é um órgão do governo com cento e tantos consultores que vão fazer uma avaliação numa legislação enorme para aprovar uma lei, para aprovar uma marca. Mas claro que o conhecimento que eu e outras empresas plásticas, possuem, estudou e vai lá com ferramentas de variação de nome, de tradução, de inversão, tem banquinho de dados para fazer isso, para pegar uma marcas e patentes VIX. Daí tem que ter VIX, marcas, VIX, patentes. Porque não pode ter o VIX, pedaço. Não pode ser só um pedaço. Você tem que ver qual é o que tem exclusividade e o que não tem. Marcas e patentes, qualquer empresa pode utilizar no nome. É sem exclusividade. A palavra podcast não tem uso exclusivo. O que significa Qualquer isso um pode ter dentro no do nome. exemplo que a gente está falando aqui e dentro do que eu estou mandando para o cliente para ele aprovar o investimento se ele quer fazer a proteção. Eu vou colocar qual palavra não tem uso exclusivo. Isso vai ajudar ele a tomar a decisão se ele quer aquele nome. Porque Aí, às vezes aquela palavra é vital. é fundamental porque ela faz parte do codinome ou do nome completo que ele está criando composto. E não tendo exclusividade, é uma marca chamada marca fraca. O INPI aprova, mas não dá uso exclusivo. Ele libera com outro nome composto aquele nome Aquela parte. e mais um. Dando um exemplo, podcast. Podcast é porque... Você pode ter diversos nomes colocando podcast antes ou depois. Tem gente que liga, é normal, me consultando, pergunta: Eduardo, eu quero fazer uma marca de podcast chamada Shure, do microfone. Ok, eu vou lá pesquisar, classe 3841, tem podcast com esse nome? Não.
ou tem, e está escrito podcast Shuri. Aí eu falo, cliente, não tem, ó, e o registro que já existe é esse. Eu mostro para o cliente qual é o impeditivo. Transparência 100%. Eu não vendo o serviço se eu achar que ele não vai ter aprovação, ou se o cliente falar, eu quero de qualquer jeito, tentar, e eu vou fazer um esforço gigantesco, enorme, de montar uma documentação que crie distinção para aquele pedido ser aprovado. E acontece várias vezes. Mas daí, trazendo por exemplo, mandei para o cliente, mostrei para ele aquilo. Aí o cliente fala, então eu quero que chame ShuriPod. Eu falo, não dá. Você só encurtou a palavra podcast. E o significado na expressão do todo É a mesma coisa. igual por inversão. Então, depois que eu recebi sua ligação e fiz a pesquisa, dizendo para você que tem viabilidade do registro de marca, eu vou te mostrar o investimento dessa proteção e você, as classes, todas as informações técnicas, dizer o que você precisa, que praticamente se resume em ter o CNPJ e um logotipo, depois a escolha das classes e depois ter aprovado o orçamento para iniciar no INPI. Aí eu vou montar o cadastro no INPI e te mandar o pré-depósito da marca montado para você pré-aprovar. Eu vou te mostrar como que isso vai ser solicitado no INPI. Depois que você aprovou o orçamento, a gente já fez o pagamento da taxa e tudo mais, ok? De forma resumida, tem mais passos aí, mas eu vou ainda, antes de criar a marca no INPI, vou te mostrar como que ela vai ficar lá, para você falar, opa, tá tudo certo, eu sou o titular, tá aqui, fiz o pedido todinho no seu CNPJ ou no seu CPF. A gente, em outro podcast, comenta sobre a diferença de CPF e CNPJ. Pode solicitar em qualquer um, tá? Mas tem algumas restrições ou sugestões. Voltando, você me ligou, mostrei para você como é que funciona o processo de registro de marca, mostrei para você a viabilidade, mostrei o valor de investimento, você topou a proteção, tem o CNPJ e o logotipo, se não tiver, vai ter ali um ajuste, uma procura, né? Ou um CPF, pode ser, dependendo da circunstância, dependendo de qual tipo da marca. Vamos seguir com o pedido no INPI. A gente, se quiser fazer isso numa linha do tempo hipotética de um dia ou em meio dia, eu faço um registro de marca. E eu já fiz, numa tarde. Ligou uma hora, só que tinha uma todas as informações estavam bem bonitinha ali. Só que o nome ainda não sabia se podia ou não registrar. Então, eu fiz uma busca muito rápida, porém detalhada. Quando eu digo rápida, eu fui rápido no retorno pela preocupação do cliente, velocidade que ele demonstrou. Com o resultado, a tomada de decisão dele para investimento era de cachaça, era um pouco mais fácil. Foi rápida, aprovou o orçamento, damos dado de pagamento, boleto de INPI, pagou-se tudo, entregou o CNPJ, o logotipo. Em 1 hora, o protocolo dele estava criado no INPI após o primeiro fluxo de aprovação. Isso foi acontecendo numa tarde. Isso é uma linha do tempo hipotética. Tá. E aí, depois, a partir de qual momento que, na linha do tempo, se eu for aprovado pelo INPI, eu tô na frente da fila, vamos dizer assim. A partir de qual momento, por exemplo, eu entrei com um pedido X, né? A partir de qual momento começa a aparecer para as outras pessoas de que aquele pedido está na frente? Se outra pessoa quiser... Hoje é difícil arrumar um exemplo de nome, né? X já é usado, XPTO. É difícil. A gente vai ter que criar um nome bem fictício, registrar ele para poder falar em podcast. Inclusive, com curiosidade, Acme é aquela empresa que era usada nos desenhos animados, né? Era uma empresa registrada, fabricante de dinamite, né? Dos desenhos antigos. Era a Acme, né? Era um nome registrado para outras áreas de serviço. Mas lá nos Estados Unidos era um nome registrado para eles poderem usar, senão eles não podiam usar. Dentro do desenho, entendi o que você quis dizer. É muito bom, muito importante. Mas daí vamos lá. A partir de que momento que você está razoavelmente, minimamente protegido? Sim. A partir do momento que criou o protocolo no INPI. O que a lei diz? O primeiro que solicita é o dono da marca. Isso é uma frase um pouco pronta. Mas é assim, a prioridade é de o primeiro que solicitou. Isso é o primeiro ponto da legislação. Frio. Sem pensar em anterioridade, sem pensar em má-fé. O primeiro ponto é, então hoje, hipoteticamente, você me fez um pedido de busca e você aprovou o orçamento. E nós fizemos seu cadastro de INPI. E nós fizemos a criação do protocolo no INPI. E eu te entreguei o número do protocolo com o PDF assinado digitalmente, está protegido o seu nome como prioridade naquela classe. Você
Alguém Qualquer um que solicitar depois horas disso... depois, já perdeu a prioridade. Você está na frente. Entendi. Ok? Certo. Então, isso é muito importante pensar. Quando eu solicito o nome da minha marca, eu já estou protegido. Sim. Agora, já posso utilizar? A resposta correta é não. Por quê? Porque você não teve a concessão da marca ainda. Ela só vai ser concedida após o período que o INPI fizer de avaliação, que pode ocorrer exigência de mérito, oposição de terceiros e outros afins. Os mais importantes são esses. Que você tem que monitorar o seu protocolo end-to-end, do começo ao fim, para responder dentro dos prazos cada uma dessas possíveis solicitações que o INPI faz. E esse prazo médio do INPI, ele tem um prazo médio, Sim. assim, de resposta? Sim. Hoje está entre 12 a 14 meses para quase todos os pedidos. Já foi muito maior. Há 5 anos atrás, demorava mais de 2 anos um pedido para ser aprovado. Há 10 anos atrás, demorava 4, 5 anos. Meu primeiro pedido demorou 5 anos para ser aprovado. Nossa. Na área de TI. Starboot. É incrível isso, né? Muitos anos atrás. Você tem a marca ainda ou já... Não. Era uma empresa que... Venceu, né? Venceu, ela Aí foi você não quis aprovada e renovar. eu não renovei. Mas eu fui quem solicitou e era o, E uma eu coisa era o importante. titular e solicitante. No caso, Então, beleza. 12 meses. Aí vem a resposta positiva. se chamada tudo der certo. deferimento é o nome técnico, que é a aprovação do INPI para o seu pedido. Tá tudo certo, analisou seu logotipo, pode depositar uma marca sem logotipo? Pode, tem que saber fazer. E tem um risco. Isso em outro podcast a gente comenta. Mas... E pode trocar esse logotipo ou tem que Nunca. registrar depois? Boa pergunta, muito chave. Nada pode ser alterado depois que você iniciou o pedido. Nada, nenhuma vírgula pode. Aí você tem que registrar outro. Se você trocou o logotipo e a troca é radical, estou sendo transparente porque eu penso no investimento que o cliente vai estar fazendo. Eu penso naquele gasto que às vezes pode ser poupado. Mudou a cor do logotipo e manteve todo o designer, não faça outro registro de marca. Porque só a cor protege por direito autoral. Eu ensino o cliente de graça a fazer isso. Por exemplo, pela Convenção de Berna. É outro tópico, mas você consegue fazer proteção por direito autoral de algumas coisas que não precisa ser no INPI. Agora mudou radical o seu logotipo. Como a Frisa de Carnes fez há pouco tempo, ela tem 10 registros de marca lá no INPI. 5 com um logotipo e 5 com outro. Daí pergunto por quê? Porque um ela fez há 10 anos atrás, era o logotipo antigo. Só que ela mudou a identidade visual completa da empresa. Completa. Ela fez 5 novos pedidos. Com os antigos, ela pode decidir em manter ou não. Ela pode abandonar e manter os novos, mas é bom por prova de anterioridade manter. Se ela tiver condições financeiras, manter todos é legal. Entendi. Senão você abandona um em detrimento do outro. com- Mas tem uma questão aí importante. Mas aí quando você entra, porque quando você vai entrar com um novo pedido, o INPI, obviamente, ele vai ver, então é do mesmo CNPJ, então ok, porque senão ele deferia direto, né? Se Então, outra já existe pessoa... esse nome aqui, não pode perder. Se você solicitar, olha coisas que eu já vi no INPI incrível. Uma empresa concorrente fazer o serviço de venda de marca para um cliente e solicitar 2 vezes com 2 guias pagas, tudo com 2 logotipos iguais, com o nome trocado. É uma situação que eu vi. O INPI negou um dos pedidos. Ele viu que estava errado ali uma coisinha, porém a documentação estava toda correta. CNPJ, o pedido, a classe, tudo. Mas 2 pedidos, um com o nome errado, escrito errado. Coisa importante. Tudo que está no logotipo tem que fazer parte do pedido de marca. Então, em outro podcast, em um outro momento, a gente comenta o que pode ou não fazer parte de logotipo. Aí é história longa e tem muita explicação, tá bom? Mas vamos voltar ao foco aqui. No caso do que você comentou. Pode mudar alguma coisa depois que eu iniciei o pedido ou depois que eu tive a concessão da marca? Não, nada. Nem a especificação, nem muito menos classe, porque daí cai num outro contexto. O INPI tem que fazer uma análise se na outra classe tem aquele... O que tem que ser feito é novo registro. Começar do zero bem feito, bem arrumadinho. Você faz o logotipo no modelo adequado que tem que ser, cadastra o cliente, que nesse caso é o titular, o solicitante, bem certinho, não erra o tipo da empresa. Tem cada erro, cada coisa boba que o INPI é obrigado pela lei a negar, que dá dó. Né? Errou numa coisinha boba, pagou a taxa com um dia de atraso.
perdeu uma marca por pagar uma taxa com um dia de atraso. Tem prazos no INPI para tudo, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Não pagou a taxa no prazo, perdeu. O INPI aplica a lei. Provavelmente até o consultor lá do INPI, que está lá sentado, lá concursado, ficou morrendo de dó. Que passou todo o prazo, perdeu porque fez um pagamento. Mas perde. Tem que começar do zero de novo. Uma marca arquivada, não existe jurisprudência, nada que desarquiva uma marca. Isso é importante. A lei não permite. Após que ela foi arquivada, por quê? Porque não pagou a taxa correta ou porque ela foi indeferida e não houve manifestação contra o indeferimento, ou ela foi anulada por nulidade administrativa, ou ela recebeu caducidade e foi arquivada. Uma vez arquivada, não existe desarquivamento. Perdeu. Perdeu prazo, perdeu tudo. Se você for fazer um pedido novo e você tem lá o seu CNPJ com 20 anos e aquela marca sua foi arquivada por um erro seu, aquele pedido novo que vai validar a data de início para o INPI. Todo o seu passado não vai ter validade, a não ser por pequenas jurisprudências que começaram a ter no Brasil de ação judicial que faça com que o INPI reconheça determinados casos anterioridade. Existe anterioridade por boa-fé, que o INPI aceita, que está na lei, de 6 meses. Isso tem que ser um outro podcast para contextualizar mais informações. Mas já são casos pequenos e isolados. Mas existe. Mas beleza. Aí, tá bom. Passou o tempo, você me entregou o registro e amanhã eu descubro, vou criar meu canal, vou criar meu Instagram e eu descubro que tem outro lá que está usando o mesmo nome. Eu tenho como... o que eu tenho que fazer com relação a isso? Eu tenho alguma ação que eu posso tomar com relação a isso? Bom, nos canais públicos, né? Não existe canal público. No Instagram. Todos privados. Todas essas empresas de redes sociais se preocupam com o direito autoral fortemente. Cada uma tem um jeito diferente, mas quase todas estão convergindo para o mesmo modelo de denúncia, pelo mesmo modelo de atuação. Então, vamos por partes. Primeiro ponto importante. Se você encontrou na rede social um outro perfil de rede social, um outro canal de rede social, como Instagram, TikTok, ou YouTube, ou Facebook, ou LinkedIn, ou Twitter, você quer denunciar? Até hoje, todos que eu já fiz denúncia ou ensinei clientes a fazer foram praticamente, você vai no perfil da empresa que você viu, que vamos dar um exemplo aqui na prática? Vamos exemplificar. Tem um Rocket Filmes dentro do Instagram para o serviço de criação de podcast. Você vai nesse canal com o seu perfil logado na rede social, clica nos 3 pontinhos, denúncia. No canal No perfil. No perfil do outro. Do outro. Então, você está lá no YouTube. Você vai dentro do canal do outro que está plagiando a marca que você já possui registro. Tem que pensar nisso. Você só pode denunciar um canal se você tem o registro da marca. Se você fizer uma denúncia tentando derrubar um perfil com maldade, por exemplo, você, além de potencialmente perder o seu perfil, se a rede social quiser, porque quem é dona do perfil, no final das dando trabalho... é a rede social, e você não teve prova daquilo que você denunciou, você corre o risco de receber algum tipo de retaliação da rede social. Pensem o seguinte, quem é dono das redes sociais são as empresas, corporações. Né? Tanto que o Twitter bloqueia diversos perfis que ele não gosta. Não porque foram denunciados por direito autoral. Ele faz o que ele quiser. A empresa é dele, o Facebook é dele. E assim por diante. Só que cada um tem o seu nível de tolerância. Mas vamos para a prática. Encontrei uma Rocket Filmes dentro do YouTube que ela presta o mesmo serviço que você e ela não tem registro de marca que você tem. Você vai no perfil dela, 3 pontinhos, denunciar. O YouTube, ele abre uma escolha. Denunciar por abuso ilegal, coisa de menor de idade e jurídico. Quando você clica jurídico, ele abre registro de marca. Ele tem um item que chama registro de marca. Quando você clica, ele te fala, me manda o número do seu registro de marca, me dá as informações do que você tem. Então, você tem que falar, você tem que chegar para essa rede social e comentar. Esse perfil está me plagiando. Na classe 41, por exemplo,
de podcast. Eu tenho no INPI o registro 97, 88, XPTO, aquele que está preso lindo ali do lado de fora num quadrinho. E sou detentor. Por favor, eu gostaria que você derrubasse esse canal. O YouTube não vai derrubar imediato. Ele vai dar uma chance de resposta para o outro perfil. Vai solicitar que o perfil fale, se manifeste, se você recebeu uma denúncia. Ainda no começo ele não fala nada e depois ele fala por direito autoral. Tá? Se o perfil quiser justificar falando que ele tem, e já vi uma coisa dessa acontecer, um registro na classe 25 de produto vestuário, o canal vai falar para ele, então, muda toda a sua biografia, que você é uma loja de roupa dentro do YouTube e faz vídeo de roupa, e você não é podcast, com esse nome Rocket Film, estou dando um exemplo, eu permito você continuar. Agora, se ele falar, não, eu sou a Rocket Film, eu tô aqui há mais de 10 anos, eu não vou sair daqui, não. Aí te derruba. Aí o YouTube fala, eu trabalho na lei. A lei é, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil controla as marcas registradas. Esse ID, lá no YouTube você é um ID. Esse ID ela é detentor do registro de marca na classe de podcast. Então, você me desculpa, você está banido da nossa rede social. Não importa quantos milhões de seguidores Ele que dá tem. a chance para ele alterar, para ele renomear ou fazer alguma coisa, mas se ele insistir, ele é retirado. Hamburgueria que cria lá Mac Burger de Guarapari. McDonald's, pega o M do McDonald's. O Instagram recebe a denúncia lá do McDonald's mesmo, da parte de marketing lá deles, derruba o perfil em 3 dias, 5 dias. Isso acontece quase todo dia. Principalmente quem usa direitos autorais da Marvel. Direto, muita gente para hambúrguer ou para vestuário, faz um M da Marvel, pega o escudo do Capitão América, pega algo dos Vingadores e coloca numa roupa ou coloca numa fachada. Sem o direito de usar, né? Porque há pouco tempo agora eu vi um perfil no Instagram falando, esse é o nosso, de uma hamburgueria, acho que de Guarapari ou de Linhares. Esse é o novo perfil do Instagram. Não sei porque perdemos o antigo e colocou a roupa do antigo. Adventures... super... Sei lá, ela estava direcionando a Marvel. E o logotipo era o escudo do Capitão América. Então, você fez uma violação de direito autoral, que é de imagem, que é diferente de direito de marca. Do escudo da Marvel, do Capitão América. Então, você está sujeito. O perfil tinha 30 mil seguidores do Instagram e perdeu. Isso acontece diariamente com uma... quantidade muito grande de gente que perde o perfil. Não importa a quantidade de seguidores, o seu tamanho e se você é verificado ou não. A lei é seguida por todas essas empresas que cuidam das redes sociais. Direito autoral, registro de marca, derruba perfil em qualquer rede social. É isso aí. Edu, cara, eu acho que assunto não acaba, né? Assunto não acaba, porque assim... cada vez que você coloca um ponto, eu tenho mais algumas dúvidas e tal. Mas a gente precisa fechar o assunto aqui. Então, eu queria, assim, deixar a mensagem, né? Eu acho que esse primeiro episódio, que eu estou inaugurando, né? Mais como informação mesmo, um canal... Não, é um bate-papo que eu quero, que eu acho extremamente importante para os meus clientes, né? Para eles saberem, para eles se atentarem para esse assunto, né? E que, pô, é um assunto que não acaba mais. Depois, né, eu vou passar isso aqui para a minha galera, para o meu pessoal. Eles tiverem mais perguntas, eu vou te chamar de novo, com outras perguntas mais específicas, porque eu acho que, assim, a gente cobriu o processo como um todo, né? Mas, assim, à medida que eu juntar mais algumas perguntas mais específicas, e tem algumas perguntas que a gente nem dúvidas, pessoal, trouxe ainda, né? Mas eu não queria que esse CPF, vídeo ficasse CPF, muito longo também. Tá certo. Mas assim, mas eu quero cobrir o mais importante, né, para os nossos clientes aqui de podcast, de canal, de YouTube. É muito importante quem vem fazer a contratação do seu serviço aqui ter o suporte do que é importante para ele ter sucesso no que ele está contratando. Exatamente. A minha preocupação é essa. Para mim, não me interessa o meu cliente que vem aqui, faz uma gravação e vai embora, eu nunca mais vou ver. Esse não é o meu tipo de cliente. Segurança de informação que ele está contratando e qualidade, e ter o registro vai dar segurança do que ele está levando esse vídeo para divulgação nas redes sociais. E a perpetuação da minha parceria com o meu cliente também, né?
Porque, assim, uma vez que esse cliente ele está satisfeito, ele está ganhando, está recebendo o que ele está investindo, está dando tudo certo para ele, e o que eu puder ajudar isso a acontecer, ele está continuando sendo meu cliente. A gente tem uma parceria de sucesso, vamos falar. Né? E isso é importante para mim, sabe? Os meus clientes eu considero como parceiros também. Sabe? Eu quero ver ele crescer, porque ele crescendo, ele vai me trazer mais trabalho, e eu vou crescer junto, e aí a gente vai subindo. Isso né? que você está comentando é importantíssimo, porque você está entregando um serviço que ele veio te pedir e algo a mais. Algo a mais. Dando segurança, sem muito esforço. Porque você está criando o canal e o meio dele saber como é que é. Exatamente. Dando orientação de quem que ele pode procurar. A partir daquele momento, ele que faça ali. Como o cliente me procura e fala, eu quero saber sobre registro de marca. No meio, eu descubro que ele precisa de direito autoral. Direito autoral é outra praia, mas eu ensino, eu faço... Ou dou o direcionamento para ele. Sem cobrar. Aquilo ali é para ele ter segurança em todo o serviço ou produto que ele vai estar vendendo e poder fazer o investimento de proteção de marca comigo. Você está fazendo essa direção maravilhosa, que muito canal provavelmente não tem essa preocupação. Isso eu não vejo, né, com os meus concorrentes. Eu dou consultoria também para a criação de estúdios e tudo mais, né? E é uma preocupação que eu faço, inclusive com o próprio estúdio. Né? Falei, vem cá, você tem que registrar a sua marca do seu estúdio, e ele tem que estar aqui. Porque o estúdio, às vezes, pensa, não, quem tem que ter marca é só aquele cliente que me contrata. Não, você pode perder o seu canal de divulgação, toda a divulgação em todas as redes fez sociais. Do trabalho dos outros foi para o Poxa, há pouco tempo, Felipe Neto perdeu um canal. Ele não tem um canal só, né? De divulgação no YouTube. Entre diversos canais, ele perdeu. Isso saiu numa reportagem. Isso é público no Google, tá? Não é informação secreta ou não possível de divulgação, não. Felipe Neto perdeu um canal. Felipe Neto. Que tem uma divulgação gigantesca. Então, ele teve que mudar por causa de problema com direito autoral e às vezes está vinculado até com contrato de patrocinadores. Aí eu já não tenho a informação completa. Mas você imagina, mas pode ser. O canal não era pequeno, porque ele faz um trabalho muito bem feito sim, com certeza. Angariar os seus inscritos e alimentá-los com informações. Por isso que ele tem mais do que um canal, né? Então tem que trocar um canal. Como é que funciona com o fornecedor? E um contrato já assinado com aquele nome? O que vai acontecer? Perigo. Olha, a divulgação... Tudo pode ser resolvido se começar certo antes. Vai começar um canal? Pesquisa a marca. Não tem custo pesquisar a marca. O modelo da nossa empresa. E diversas empresas nesse mercado não cobram, algumas, com o intuito de ser na mesma direção da nossa consultoria, de orientar o cliente do que é as classes, do que é melhor e que não vai ser aprovado em algum caso... e daí direcionar ele corretamente, e outras não cobram pesquisa para vender rápido o serviço. Não tem ninguém com esse nome, a parte da omissão da informação, que é muito delicada e perigosa. Não tem ninguém com esse nome, mas omitiu aquele com S, e vendeu o serviço. Então, também procure sentir segurança na empresa que está fazendo a busca para você, para daí tomar a decisão de fazer o investimento de proteção da sua marca. Mas começa antes de divulgar no mercado. Não deixe esse investimento para depois. Esse investimento te salva. Se você hoje fizer um investimento num canal de podcast antes de começar, você vai poupar um acionamento judicial que vai custar 10 vezes o preço. 10, muito mais de 10, o preço de registrar a marca. Fora trocar seu logotipo e a rede social. Isso aí. Edu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. Obrigadão. Pessoal, é isso aí. Vamos se precaver, né? E qualquer dúvida, o Edu aqui é fenomenal no trabalho dele. Eu vou deixar na descrição os contatos dele e tudo mais. Precisando, estamos aqui. Obrigado demais pela oportunidade. Fantástico, adorei. Muito bom. Valeu. Tchau.